Graça e paz, todos irmãos moçambicanos e amigos internautas do Facebook, do YouTube, do Twitter, e você que a partir de agora estará ligado a este programa da Igreja Intercontinental dos Milagres de Deus, que é a Escola da Vida e a Atmosfera dos Milagres. Aqui fala o pastor Arão Ubis, e eu tenho para si uma novidade agora, uma mensagem de Deus para si. Vamos aqui agora para a palavra de Deus, porque tudo que eu vou falar consigo está na palavra de Deus. E você, meu amigo, pode abrir comigo o livro de Mateus no capítulo 24. E o assunto que eu trago para vocês, meu irmão, é sobre a salvação, sobre a volta de Cristo. E você deve concordar comigo que em muitos lugares fala-se de tudo. Fala-se de saúde, de prosperidade, de libertação, de família, mas são poucos aqueles que têm coragem de falar da salvação, da volta de Jesus. Mas não falam por quê? Não falam porque o próprio diabo influencia para que as pessoas não falam. E nós, meus irmãos, o Espírito de Deus nos tem direcionado para levarmos a mensagem de salvação para todo mundo. Internauta do Facebook, do YouTube, assim como do Twitter. Meu irmão, e aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 33, diz o seguinte: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas, ou seja, está próximo o fim. E estas palavras são palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Não foi nenhum profeta, não foi nenhum inteligente, não foi nenhum rei. Foi o próprio Jesus Cristo que disse que quando virdes essas coisas, quando eu e você, quando o mundo contemplar esses acontecimentos, eis que está próximo. Mas que coisas são estas? Que coisas são essas que o Senhor Jesus se refere? Então, o livro de Mateus, mais uma vez, no capítulo 24, a partir do versículo 3, e você pode conferir isso também no livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13, 3 a 13, assim como no livro de Lucas, a partir do capítulo 21, versículo 7 até 19. E passamos a ler aqui em Mateus. Que coisas são essas que o Senhor Jesus diz que quando nós as contemplarmos, quando nós as virmos, está próximo o fim. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo-nos: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Como é evidente, meus irmãos, o Senhor Jesus, os seus discípulos, as pessoas perguntavam, porque o Senhor Jesus ele falava muito da salvação. Então as pessoas perguntavam: mas Senhor, então quando é que vai ser? Quando é que será então a consumação do século? A salvação do que o Senhor tanto fala? E ele disse aí no versículo 4: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja só, quantos aí já apareceram e você talvez tenha visto na televisão, nos jornais, mesmo sistemas informáticos, muitos que se afiguram Cristos. Meus irmãos, não te deixe enganar. Está aqui. Cuidado, porque Cristo é só um, aquele que veio e virá. E no versículo 6 diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, meus irmãos, meu querido irmão, meu papá, meu companheiro, e aqui no capítulo 24, versículo 3, o Senhor Jesus nos apresenta sinais
do princípio das dores, que é o que ele diz em Mateus, a partir do versículo 33, que quando vir essas coisas, que coisas são essas? O princípio das dores. E que sinais são esses, meus irmãos? É o surgimento de pessoas que vão se chamar de Cristo. Quando ouvirmos falar de guerras, eu nem preciso colocar isso em questão. Hoje o mundo, há muitas guerras. Você vai para a Ásia, apanha confusões. Na Europa, confusões. Na América, na África, então nem te digo. Aqui no nosso país também, rumores de guerra, mortes. As pessoas matam sem pudor, meu irmão. Matam por tudo e por nada. Matam por dinheiro, matam por mulheres, matam por causa de drogas. Isso tudo, meus irmãos, é o amor de muitos que se esfriou. É o princípio das dores. São sinais de fim. E a Bíblia fala também que uma nação se levantará contra uma nação. E hoje em dia é muito comum um Estado se levantar contra outro Estado. Um presidente entrar em guerra contra o presidente, em boicotes. Nós acompanhamos isso tudo hoje. Estas coisas estão preditas na Bíblia. Vão acontecer, estão acontecendo. E estas coisas prenunciam a volta de Cristo. São sinais, meus irmãos, do esfriamento do amor da humanidade e da volta de Cristo. E Jesus diz ainda, meus irmãos, que você verá pai contra pai. Você poderá ver mãe contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, cunhado contra cunhado. Confusão nas famílias, irmãos que se matam por causa de propriedade, meus irmãos. A prostituição, hoje em dia, que desgraça a nossa cidade. O adultério, toda sorte de pecados. Que hoje em dia, os vícios. Veja só olhando para Moçambique, de alguns anos para cá, os índices do consumo de droga, os índices do consumo do álcool dispararam, aumentaram. Até os menores hoje em dia bebem. Isso tudo, irmão, são inícios. Isso tudo consubstancia o início do fim. É o princípio das dores. São os sinais de que o Senhor Jesus que se refere aqui. Que quando vir essas coisas, é o princípio do fim. São sinais da volta de Cristo. O amor do mundo se esfriará. E então voltamos aqui para Mateus de novo. Aqui no capítulo, aqui Mateus 24 ainda, no versículo 34. E diz, é verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo aconteça. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E você sabe que todos os dons estão lá em Coríntios 12, todos os dons estavam impactados em Jesus. Todo dom. Jesus é tudo. O dom de cura, a profecia, ele sabia o que estava acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer. E o que está aqui, o que eu leio neste momento, foi dito por ele. Que estas coisas todas, meus irmãos, se sucederão na nossa geração. Essa geração não vai passar. A minha, a tua geração. Então é algo para nós refletirmos. Você que é crente, você que é cristão, ou você que não é, para refletir como é que você tem conduzido a sua vida. Como é que você tem vivido. E diz mais aí no versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. São palavras de Jesus Cristo. O céu vai passar, a terra passará, o carro bonito vai passar, as mansões vão passar, a beleza vai passar, homens bonitos vão passar, mulheres bonitas vão passar, dinheiro vai passar, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não vai passar. E sabe o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus. Porque Jesus é a palavra é Jesus. Jesus é a água. Então ele não vai passar. Ou seja, quem tiver Jesus, se você tiver Jesus, você não vai desaparecer. Você vai sair deste mundo para um mundo melhor. E continuando aqui, diz mais o seguinte. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A respeito daquele dia, que dia é esse? É o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe, a Bíblia diz que ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Então, eis a razão, meus queridos irmãos, de nós estarmos preparados, de você estar precavido, de você olhar para a tua vida, de você olhar para as coisas que você faz, meus irmãos. Será que isso que você faz agrada a Deus? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe.
Pode ser que Jesus, agora que eu estou aqui, passando essa mensagem de fé espiritual para si, Jesus pode voltar. Será que você está preparado? Será que se Jesus voltar agora, você vai subir para Ele? Vai subir com Ele? Será que se Jesus voltar à meia-noite, você vai dormir, meu irmão? Você estará pronto para subir? Porque a Bíblia diz que Ele virá em grande glória. Ele e o seu exército de anjos. E todos os reinos, todo mundo verá. Todo mundo verá. E Ele mandará os anjos dele para virem buscar-nos, para virem arrebatar a todos os fiéis, a todos os santos, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que estão firmes na fé, aqueles que vão à igreja, oram, jejuam, aqueles que sacrificam suas vidas, abandonam o mundo, deixam os prazeres do mundo por amor a Deus. Esses serão arrebatados, foi o que diz aqui a Bíblia. Agora, quando é que será esse dia? Quando é que será essa volta de Jesus? Quando é que será esse arrebatamento? A Bíblia diz que ninguém sabe, nem os anjos, nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Então, meus irmãos, eu convido você a fazer uma reflexão na sua vida. Analisar a tua vida, as coisas que você faz, que você fez. Será que agrada a Deus? Será que isso, a tua maneira de viver, faz de você um eleito, um santo, um escolhido para subir com Cristo? Reflita nisso, meus irmãos. Porque diz mais aqui a Bíblia, aqui é Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor Jesus. Vigiar. O que é vigiar? Vigiar é igual a santificação. Quem vigia está sempre a ler a Bíblia. Quem vigia está sempre a orar. Quem vigia está sempre em santificação. Quem vigia, meus irmãos, procura estar sempre na casa de Deus congregado. Quem vigia também faz vigílias da noite. Quem vigia, meus irmãos, olha para o chão que pisa. Se não está dando um passo em falso. Se não está pisando num território falso. Olha todos os dias da sua vida. Quem vigia se arrepende todos os dias pelos seus pecados. E a Bíblia diz aqui, vigiai, portanto, porque não sabemos a hora em que o Senhor Jesus Cristo voltará. E diz mais aí, em Mateus 24, 44, por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não esperais, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem voltará. Meus irmãos, e aí também Mateus 25, 13 diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia na hora em que virá o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, veja só, são muitos alertas. Esses versículos são alertas do Senhor Jesus Cristo. São profecias, são chamadas de atenção à humanidade, às pessoas, para que as pessoas não digam que, não, a mim ninguém me falou, eu não sabia, ninguém me evangelizou. Estamos aqui falando, evangelizamos todos os dias. Corrijam os seus caminhos, aceitem o Senhor Jesus Cristo, venham, congreguem conosco, vamos orar juntos, aceitem Jesus Cristo. E a Bíblia também, meus irmãos, fala aqui no livro de 1 Pedro, desculpe, aqui em 1 Pedro, no capítulo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte, virá entretanto como ladrão. Jesus virá como ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus... E isso está aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10. Mas também vimos isso em Mateus, que ele compara a volta dele com a visita do ladrão. O ladrão, meu irmão, não avisa quando ele vai roubar. Porque se ele avisasse, certamente que você se prepararia. O ladrão sempre encontra pessoas de surpresa, desprevenidas. É por isso que você tranca sempre a tua porta, você sempre tranca o teu carro, você coloca todo o sistema de segurança na tua casa, no teu carro, na tua empresa. Para quê? Para que os ladrões não entrem. Ou no mínimo, se eles quererem atingir o teu imóvel, o teu bem, você o descubra, você os apanha. Por isso que você cria em si todo um acervo de segurança. Mas
O Senhor Jesus diz que a volta dele será como um ladrão. Ninguém esperará por esse dia. Agora, será que a mesma segurança que você cria na tua casa para o ladrão não entrar, que você cria na tua empresa para o ladrão não entrar, a mesma segurança que você cria no teu carro, na sua vida, e se calhar você que fala comigo aqui, se calhar você que me escuta agora, você até anda com um guarda-costa, para quê? Para você estar seguro. Para quando os bandidos vierem, você estiver protegido. Mas será, meu irmão, que a mesma segurança, a mesma proteção que você cria para si, proteção, coisas físicas, coisas deste mundo, será que a mesma segurança espiritual você se dá? Você tem? Será que você está pronto? E qual é que seria a segurança espiritual? É você estar a todo momento pronto, preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Que se Ele vier agora, você suba com Ele para os céus. Se Ele vier de madrugada, você também suba com Ele. Se Ele vier amanhã, esteja pronto. E não seja achado em pecado. Porque, infelizmente, meus irmãos, são muitas pessoas que alguns até são crentes. Pessoas importantes, ricos, inteligentes, pobres, pessoas de todas as estirpes sociais. Que quando o Senhor Jesus Cristo vier, uns serão encontrados nas barracas a beber, uns serão encontrados nos motéis de prostituição, uns serão encontrados em cabarés, uns serão encontrados nas discotecas, uns serão encontrados a traficar drogas. E meus irmãos, e certamente que estarão em condições que não vão de acordo com a Bíblia. E se não estão de acordo com a Bíblia, eu duvido, meus irmãos, que poderão subir. Poderão subir com Cristo, com os anjos, lá, para a salvação, para o céu, para desfrutar da nova Jerusalém, dos novos céus, nova terra, que Deus tem preparado para nós. É por isso, meus irmãos, que nós temos que estar preparados espiritualmente. Você tem que aceitar a Jesus. Se você está diz que, pastor, eu aceitei Jesus, mas também você está caído. Você não é o que era. Você um dia esteve firme na igreja. Você era uma pessoa que servia a Deus, era temente a Deus. Você buscava Deus, lia a Bíblia, orava, jejuava. Você todos os dias, meu irmão, você olhava só para Jesus, não se desviava nem para a esquerda, nem para a direita. Mas as circunstâncias da vida fizeram tua fé cair. Você caiu, você mudou. Mas hoje você tem essa chance, através desta mensagem, de se voltar para Cristo, para Jesus. Porque diz a palavra de Deus, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E veja também em Lucas 13, 22, perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, muitos não se salvarão. E o Senhor Jesus Cristo olhou para ele e respondeu e disse, meus irmãos, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, que é a porta que leva para a salvação. Porta estreita. Jesus disse, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, que leva ao céu, à vida eterna, à salvação, à nova Jerusalém, aos novos céus, à nova terra, ao trono da graça. Então, meus irmãos, nós te convidamos agora para que você reanalise a sua vida. Porque o Senhor Jesus Cristo te ama, Ele te dá uma chance hoje. Pensa, se você que é crente, põe a mão na consciência e veja o teu cristianismo, se você vive como crente de verdade, se você vive como pastor, se você vive como obreiro ou não. E se arrependa hoje, no nome de Jesus Cristo. E você que não era cristão, aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa pelos teus pecados, que você será perdoado e achará a sua salvação. Muito obrigado a todos internautas do Facebook, YouTube, dos e-mails, do Twitter, de todas as redes sociais. Vamos agora fazer esta oração. Feche os olhos comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entrego nas tuas mãos a todos que ouviram esta mensagem sua. Faça a transformação nos corações. Que as pessoas, Pai, sejam salvas, se convertam, meu Pai. Aceita o Senhor como Senhor e Salvador, hoje e para sempre. Porque a minha alegria, meu Pai, é um dia, quando estivermos lá, no grande julgamento, lá, eu possa prestar contas. Possa dizer, meu Deus,
eis aqui o rebanho, eis aqui as ovelhas, que o Senhor as colocou no meu arraial. Eis aqui, Senhor, as almas que eu ganhei para o Senhor. Então, toca nesse coração, Pai. Abençoa todos que me ouvem, que me veem neste momento. Abençoa as vidas deles, fortaleça, levanta a fé deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda força maligna que fazia essa pessoa fraca espiritualmente seja quebrada em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aqui é o pastor Arão, da igreja Arão Ubis, da Igreja Intercontinental dos Milagres de Deus. Aqui na Matola, no bairro de Mussunguluco, onde temos cultos todos os dias. Na segunda-feira, às 8, a oração da vitória, da prosperidade. E nas terças-feiras, às 8 também, as orações contra doenças. Quarta-feira é o dia em que buscamos o Espírito Santo, aqui na Igreja Intercontinental dos Milagres de Deus. E na quinta-feira é o dia em que oramos em Casa das Famílias. Sexta-feira é o grande dia de libertação. Nos sábados também temos orações. E no domingo de manhã, a partir das 7 às 10, temos aqui cultos. Venha participar no grande encontro com Deus. E na oportunidade de participar também dos prayer lines. Temos prayer lines nos domingos, nas terças e nas sextas-feiras. Que Deus abençoe o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.